Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um novo vídeo e antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você, se você gostar, por favor, curta, se possível compartilhe e se você não for assinante, assine o nosso canal, pois assim você nos ajuda a fazer mais e melhores vídeos. Muito obrigado e vamos lá! Next level. Então tá aqui o bordo selecionado, um Master Palmatum comum. E eu selecionei essa planta porque essa planta é um caso bem interessante, porque serve para a gente estudar bastante os desenhos e possibilidades, tanto do bonsai ortodoxo, quanto de possibilidades mais abertas, né? De possibilidades mais diferentes, mais ousadas. E eu gostaria de saber qual seria a opção de vocês, porque mais do que dizer o que eu pretendo fazer com essa planta, eu quero mais fazer com que esse estudo aqui seja uma provocação, de maneira que vocês pensem sobre a solução, que vocês escolham qual a melhor possibilidade, qual é a melhor possibilidade sob o ponto de vista de vocês e o que vocês fariam. Então nós temos aqui, olha, a tradicional, uma planta como nebário, muito bacana. Claro, sempre tem espaço para melhorar, mas você vê aqui que já é um trabalho de muitos anos, um trabalho bem feito. E alguns aspectos interessantes da árvore, né? Então, praticamente, os galhos, essa seria a continuação do tronco, os galhos quase no mesmo ponto. E a última coisa, em termos de bonsai ortodoxo, que você vai querer fazer com um acer, com um bordo comum, é o estilo Rokudashi, o estilo vassoura. Por quê? Porque ele é um estilo muito óbvio. Mas se o acer ele tem esse aspecto na natureza, nós tentamos fazer o bonsai o mais natural possível. Por que o acer não pode ser no estilo vassoura, estilo Rokudashi? Porque, na verdade, ele fica com um aspecto de árvore jovem no estilo vassoura. Então, quando você faz um ereto informal, quando você não faz um Rokudashi, um ereto informal, uma árvore que não tem os galhos primários saindo do mesmo ponto, você fica com um aspecto de uma árvore mais velha do que o aspecto que você tem, o aspecto visual do estilo vassoura do Rokudashi. Então, esse é o motivo. Você vai procurar representar uma árvore bem mais velha e não aquela árvore jovem que tem aquela aparência de vassoura invertida. Então, muito bem. Então, partindo desse ponto, vamos ver as possibilidades. Tendo em vista que você não deve, você poderia? Você poderia. Mas tendo em vista que você não deve manter, então, esses três galhos saindo do mesmo ponto, se você for escolher um deles, qual você escolheria para ser a continuação do tronco? Qual seria o outro galho que continuaria, o galho primário que continuaria, e qual seria o galho que seria retirado, né? Então vamos analisar essas possibilidades. Vamos observar aqui a árvore novamente, olha, um detalhe interessante dela é esse peito de pomba. Isso é considerado um defeito, né? Porque é uma sinuosidade que não é uma sinuosidade atraente. Porque a árvore se projeta em direção a você, o tronco se projeta em direção a você e esse visual não é atraente. Então, imaginando, se você retira esse primeiro galho primário, você fala, olha, positivo porque já tem uma cicatriz. E em acer, no aspecto ortodoxo, você sempre quer tirar, você sempre quer evitar cicatrizes. Mas se você retira, né, esse galho, você fica com uma cicatriz muito maior. Se você fosse, por exemplo, transformar este galho aqui na continuação do tronco, né, um outro problema, ele está colocado muito para trás, o que aumentaria
peito de pomba. E ainda, um outro problema é que se você retira esse galho, que já é um galho mais grosso, interessante, tudo bem, você perde esse defeito aqui, né, o que é uma coisa positiva, porque tem uma cicatriz aqui razoável, mas você ficaria com uma cicatriz muito maior, porque para você fazer um afinamento gradual, né, dessa grossura, você teria que trabalhar a partir daqui, porque você vê que aqui embaixo, olha, na base do tronco, você já tem um engrossamento. Então você teria que trabalhar, né, daqui até aqui, e você realmente ficaria com uma cicatriz muito grande. Mesmo cicatrizando bem, seria uma cicatriz muito grande. E isso ainda aumentaria a sensação, o aspecto visual do peito de pomba. Vamos aqui com bastante cuidado, porque nessa fase os brotos são muito frágeis. Retirando, nós aumentaríamos, à medida que essa região fica mais fina, você, na verdade, projeta mais o peito de pomba. Então, essa seria uma das possibilidades, né? Aí, tendo em vista que esse galho, né, continuação do tronco, então esse seria o primeiro galho, essa seria a continuação do tronco. Mas tendo em vista que essa continuação de tronco ele está de mais para trás, né, e você tem aqui um peito de pomba, aí você tem um galho, a continuação do tronco de mais atrás, né, ele não sai aqui. Então aumenta ainda mais essa sensação de peito de pomba. Você poderia fazer o contrário, retirar esse. Mas antes de retirar esse, eu quero mostrar uma coisa interessante. Imagine, eu vou tentar virar aqui, vai ser difícil por causa da própria camiseta, mas uma possibilidade, talvez, seria essa ser a árvore no futuro, se você retirasse toda essa região, e aí o peito de pomba funcionaria, na verdade, isso se transformaria no lado da árvore. E aí o peito de pomba trabalharia a seu favor, ele deixaria de ser um peito de pomba e funcionaria como uma sinuosidade. Aí você tem um aspecto negativo aqui. Esse galho, a inclinação desse galho, ele está muito inclinado. Ele deveria, por ser primeiro galho, ele deveria ser mais baixo. Você não tem como corrigir isso descendo com a planta, quer dizer, mudando a inclinação de toda a planta, porque em função já do nebário e dos ângulos já estabelecidos desse nebário. Mas é uma possibilidade que pode ser considerada, tá? Agora vejamos o que acontece aqui. Vejamos o que acontece aqui, então, quando a gente tira. Essa é uma possibilidade tentadora, quando você diz assim, olha, muitas pessoas provavelmente vão escolher ou escolheriam essa possibilidade. Você não perde, você fica com a cicatriz, mas você não perde esse galho que já está bem grosso. Fica o peito de pomba, mas você tem esse segundo galho aqui para desenvolver. Se você desenvolver ramificações menores aqui, para terminar a árvore, tentar fazer ela um chorrinho nos limites, né, do chorrinho, mas aqui dá um chorrinho. E aí você trazer galhos aqui para evitar esse distanciamento, porque você não quer ficar com esse distanciamento no meio, para não ficar com aquele aspecto de perna de sapo, que não é interessante. É considerado um aspecto que diminui a beleza do exemplar. Então, para você trazer uma aproximação dessas copas individuais, com ramos vindo daqui, e ela se encontrando uma copa única aqui, isso novamente é a forma mais rápida de obter um bonsai interessante, por causa da beleza do nebário e tal, mas você ficaria com os dois únicos galhos primários, porque o resto seriam ramificações menores, partindo do mesmo ponto. Então, na verdade, você transforma novamente isso num Rokidashi, no estilo vassoura. Mas seria uma das coisas que se
poderiam acontecer. Vamos dar uma olhada agora nesse aqui. Se você tira esse galho, você fica novamente com esse problema desse tronco, a continuação do tronco, esse é o primeiro galho, a continuação do tronco seria aqui, novamente o problema dele está se distanciando, né, o peito de pomba, esse galho indo, a continuação do tronco indo muito para trás, aí você, o segundo, veja que eu vou virar um pouquinho aqui, para a gente tentar enxergar, esse que seria o segundo galho, ele precisaria estar mais aqui, ele está muito para trás, então a gente teria que pegar uma brotação aqui, e trazer ela para cá, e trazer ela mais para o lado, e transformar isso aqui, trazer isso para cá, como o segundo galho, e aqui continuaria. É uma possibilidade. Ou, talvez você falar, não, vou tentar transformar a frente da planta nesta área aqui. Não, mas você tem que respeitar o melhor aspecto do nebari. E quando você respeita o melhor aspecto do nebari, você observa, gente, você observa que esse é o ponto, né? O ideal, você ainda fala, porque esse galho, galho primário está projetando muito, está um pouco demais para frente, porque o melhor ponto seria exatamente esse aqui, olha. Mas você pode voltar um pouco, você perde um pouquinho de nebari, sem comprometer, para que esse galho aqui não se projete para frente, tá? Então novamente, então essa possibilidade, essa é uma possibilidade que pode ser considerada, tá? Como todas as possibilidades podem ser consideradas. Não me atrai essa possibilidade da retirada desse galho, mas eu quero provocá-los com todas essas possibilidades para que vocês quebrem a cabeça mesmo e pensem no que vocês fariam. E aí, eu gostaria de comentar uma outra possibilidade, nem um pouco ortodoxa, até uma certa forma de sacrilégio, se a gente pensar em termos de cultivo ortodoxo, que seria nós afinarmos essa região aqui, de maneira que esse galho estaria mais baixo, porque eles estão quase, né? Quando esse termina, esse aqui já começou, então está pegando ali. Se a gente conseguisse, através desse afinamento aqui, ó, eu tiro essa parte aqui, toda essa parte, eu fico com isso aqui, mas eu tiro esse trecho aqui, esse trecho, tudo isso aqui. Então eu trago esse galho um pouquinho mais para baixo. Eu vou, de certa forma, melhorar esse aspecto dos galhos estarem muito próximos. Mas eu ganho uma cicatriz aqui. O que, em termos ortodoxos, também é muito ruim. Então é fácil fazer um bonsai ruim, não respeitando regra nenhuma. É legal, não que você precise respeitar regras, mas funciona como desafio para que você possa evoluir. No nível individual, você pode fazer a árvore que você quiser. Bonsai também é provocação. Arte é provocação. Mas, dado o desafio, como desenvolver essa árvore de forma a conseguir o máximo da beleza dela. A representar um ácer, uma árvore antiga, com aspectos interessantes, com poucos marcas no tronco, porque realmente o ácer ele tem um tronco no qual as cicatrizes, as marcas muito profundas devem ser evitadas. Nós não estamos falando de um pinheiro, nós não estamos falando de uma árvore de tronco extremamente áspero. Então, o ácer, você tem que procurar as melhores possibilidades dele. É nesse sentido que a gente deve evitar a cicatriz. Procura-se o melhor de cada espécie. Então está aqui essa possibilidade da gente desbastar isso para abaixar um pouco esse galho primário e evitar esses dois galhos primários praticamente no mesmo ponto. E aí continuaria aqui também com esse defeito,
e aqui sendo a continuação do tronco. Não deixa de ser, no entanto, uma bela árvore, um exemplar bem bacana, com todas essas possibilidades. Eu espero que esse vídeo funcione como uma provocação para você estudar esses desenhos, essas possibilidades, você pensar no que você faria e mande mensagem para mim dizendo qual seria a sua escolha, eu quero saber qual é a sua opinião e eu espero que esse desafio te ajude a se transformar num bonsaísta que consiga imaginar e vencer os desafios que ocorrerão para você em várias árvores que você vai ter a chance de trabalhar. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Por favor, se você não for assinante, assine o nosso canal, compartilhe esse vídeo, pois assim você nos ajuda a fazer mais e melhores vídeos. Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Hey, what's up? Here we are starting with one more video. If you're not a subscriber, I would like to ask you to please subscribe. That by doing this, you're going to help us to make more and better video. Thank you very much, and let's go. Next level. So here we are with this regular common Japanese maple, the Japanese green maple. I think it's a very interesting case study. This plant, we can study the design of this plant and the possibilities. And it's a very interesting plant for us to talk about, learn, study, and it's a kind of a puzzle. And because of that, I want this video to be much more like a provocative video in which that's going to make you think and see the possibilities in this plant. So we have a cute, some people call it sumo maple. It has an interesting body. Of course, always the possibility of getting better. There's no limit for a good body. But it's been, they have done quite a cute work with this tree. And of course there are some flaws, and I would like to address it, and I would like to see you paying attention to this and thinking of the possibilities of what you would do with this plant. So here we have the classic tree branches at the same spot, almost at the same spot. And you see that this one is a little bit lower. We have a scar here. The front, there's a flaw. We have what they call the pigeon chest. You see a little swollen tissue here, which makes a pigeon chest. And there's another scar here. This angle of this branch, it's a little bit too, inclined. It could be lower. And what could be considered the leading branch, the trunk, it's a little bit to the back. So on the classic, with the classic idea that you don't want two branches at the same place, which one would you take out? Because if you let them the way they are, first you have this problem of this area here, inverse taper, being thicker than this lower part, which is a flaw. Another thing that you have, that's the least characteristic you want to have on a maple, Hokidachi style, 3 branches at the same spot. You want to do better than that, so you would choose probably one of the branches. And you think, if you take this branch because it has a scar, you're taking out the thickest branch. So you're actually making a bigger scar. If you take this branch and then this is going to be the trunk, first branch and then this trunk, you're going to have to develop a second branch. But this supposed to be, what could be the second branch right here, it's way too far.
it's going, actually, it's going, what is supposed to be the branch here, it's going to the back, not to the side. So you have to correct this, or you have to develop a second branch here, and it have to be thick enough to don't be such a flaw in comparison to this one. So it shouldn't have to be as thick as this one, but you have to have some, maybe this thickness. And then imagine trying to develop this over here. The time that it would take you, it was just like you have to put this on a training pot, and then maybe it would take too much. And you still would have the trunk of the tree too far out. So that's a flaw that would continue, and that it would continue here, the pigeon chest. Now, if you take this one out, okay, so let's take this one out, and then you have this being the first branch, this being the continuation of the trunk. You get too much of what they call like a frog's leg. They're just too far away from each other, but you have to develop this going this way. So you have the trunk going here, and here it's just too far out. Let's get some white fabric here so we can better see some of this characteristics. So let's say that we would take this one out. What we would have. The problem of taking this one out is that besides making a very big scar, you say we already have this small scar here, but then we have a much bigger scar, which are not very appreciated in maples. That would increase the idea of the pigeon chest, because we'll make this area thinner. But you could probably thin out from here to here, trying to make some kind of a progressive, thickening, but that would make even a bigger scar. But maybe it's still one of the best possibilities to have the tree in the future being something like this. So that's one possibility, imagining this being the front of the tree. In the future, you'd get a big scar though, like I said. Okay, now let's imagine the other situation shown. So then you have the issue. It's the faster way to have some achievement of a tree that has some thickening and develops into a quite more finished bonsai without three branches at the same spot. But then you have this problem here of this area being way too far, because you don't want to end here. If this was just the crown of the tree, with this being the trunk and here just being the crown, what you're going to create really is some form of hokidashi to fill this negative area with some branches here from this part, coming from here and from here. What you actually would create is some kind of hokidashi without, and that would maybe decrease the beauty and the possibilities, but it's one of the possibilities for you to consider. Okay. Now, let's take a look at the other possibility. So here you have, taking out this branch, you have this first branch, continuation of the trunk, and then this will have to be this branch that's going to the back. It should go more to the right. We would increase some shootings that would come here. Eventually, we will bring the branch this direction to be the second branch, and then the third branch in the back. Imagine that, it's very interesting to show this, that in the past, there was a branch here that would be a perfect third branch that was taken, or maybe it could be developed into the second branch right here.
So it's really, it could be a second branch, but it was a branch going to the back. That's why I say third, but it all depends. That was really, at the moment, maybe it was a right decision, but considering what we have now, it was a bad decision, whoever took this branch away. So here are the most of the possibilities that, the classic possibilities. And it's not true that you don't have a tree with the three branches coming from the same spot in some more valuable trees, but you really should try to avoid this because it's just hokidashi is something that you really want to avoid when creating Japanese maples. But if we would develop this to the point that this branch, this one would be significantly not so prominent, not so big, maybe this sensation would end up disappearing, because the trunk would continue here. We could maybe bring the trunk a little bit forward. What would be strange to have a concave aspect here, and then the trunk coming this way, but it would be a possibility. But then to develop the tree much bigger, and it wouldn't be a chuhin, maybe it would have to be even bigger, and never a chohin, because this tree can be developed into a chohin at this stage. So another possibility, not orthodox though, because it would create more scars, is that if you could, with a die grinder, if you take this part out and you make it a little bit lower from here to here, just to make this branch not on the same, because it's already not on the same level, you see, but with a die grinder, if you take this out, you're gonna put this branch is gonna come from this area, and that will make it at exactly a lower, more, much lower than it is now, and then maybe you would have you wouldn't have the first and second branches almost at the same level. But that's not orthodox. That would create quite a scar here. So that's why I selected this tree. I think it's quite a provocative piece of work, and I would like to know which option would you choose, and I would like to know if you would consider other possibilities, and I'm pretty curious to know what you would choose to do with this plant. Thank you for watching this video to the end. I see you guys in the next video. Please subscribe if you're not a subscriber. Give it a thumbs up if you can, and share this video if possible. Thank you very much. Bye.